Olá, caro ouvinte que participa conosco. Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Natália Liberto. Olá, bem-vindo. Eu sou o Joubert Costa. O Psipop surgiu para ser um momento de reflexão no seu dia, onde vamos tratar assuntos pops que atravessam a sociedade relativos ao bem-estar afetivo, físico, mental e emocional, através de conversas descontraídas e também educativas, para que possamos levar uma vida mais leve e consciente. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Psipop! Joubert, fala um pouquinho desse convidado super especial que vai participar conosco hoje. Claro, amiga. Davi de Lira é psicólogo pela Universidade Federal do Ceará, mestre em psicologia pela UFSJ e doutorando em psicologia pela UFJF. Integrante do Laboratório de Pesquisas Caminhos Junguianos, onde realiza seu doutorado e pesquisas na obra de Nise da Silveira, alinhadas ao Museu de Imagens do Inconsciente. É psicoterapeuta, supervisor clínico e facilitador de grupos de estudo e cursos na área de psicologia junguiana. Davi, seja bem-vindo, querido. É uma honra para a gente ter sua presença aqui conosco, né? E que bom que deu certo, né? Que o universo conspirou para nós estar aqui hoje, né? A gente agradece também a Andréia, desde já, né, que Sim. de certa forma intermediou aí, né, a sua presença, o nosso contato com você. É uma alegria grande para nós ter você com a gente aqui hoje. Você pode fazer alguma consideração inicial aí, se você quiser. Só queria agradecer o convite, assim, o convite da professora Andréia também. E é uma honra estar aqui, é sempre um prazer estar falando de psicologia analítica. E acho muito bacana a proposta de vocês de fazer isso para que a gente faça um retorno para a comunidade no geral, para entender algumas questões que às vezes podem soar meio herméticas ou fechadas, né? Então, acho bacana a proposta. Só agradecer mesmo. Davi, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu tenho certeza, gente, que vai ser uma conversa muito legal, porque é um assunto, eu acho que toca em todos nós, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre sonhos. Exatamente. Davi, então, para a gente começar, você trabalha com a interpretação dos sonhos na prática clínica, né? E qual que é o olhar para a interpretação dos sonhos, considerando a sua abordagem teórica? Eu acho que é importante também trazer, né, esse panorama, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, até para elas saberem também sobre qual perspectiva que você interpreta, né? Você pode falar para nós um pouquinho? Bacana, ótima pergunta. Na psicologia analítica, a gente entende que o sonho é uma espécie de autorretrato do psiquismo. É como se a psique criasse uma imagem metafórica para falar de determinada situação vivencial, existencial que a pessoa passa naquele momento. Então, é uma configuração simbólica que diz respeito a uma coisa desconhecida que a pessoa vive, por isso inconsciente, né? E aí, quando a gente interpreta, a gente está olhando para um aspecto de nós que atravessa a gente e a gente não sabe direito dizer o que é isso. E é por isso, aliás, que o sonho tem essa tendência de você ter um sonho e tem essa coisa de ser estranho, né? É tipo aquele meme, né, que fala, tipo, os psicólogos dizem que todo sonho tem um sentido, o sonho não tem pé nem cabeça, né? As coisas mais bizarras, né, com as projeções, né? Mas quando você vai destrinchando o texto do sonho, aquilo vai permitindo que o sonho se conecte com a sua vida. E aí, justamente com um processo que a gente chama de amplificação, a gente vai associando elemento por elemento do sonho. Isso permite que o sonho se enriqueça das associações da pessoa e ela entenda que uma determinada imagem no sonho é uma representação de um determinado aspecto da personalidade, por exemplo. E aí tem várias chaves aí de interpretação que a gente utiliza dentro da psicologia analítica para se guiar dessa forma. Mas a gente parte desse pressuposto de que o sonho tem uma sabedoria inconsciente. Tem uma psicóloga junguiana que ela fala até que os sonhos são como se fossem cartas escritas por Deus para você.
Aí ela fala de Deus no sentido de um tipo de conhecimento superior. E aí não interpretar seria como se você tivesse não abrindo essas cartas. Caramba. Nossa, que bacana, né? Já entrou com o pé na Já. porta. Né? E aí você falou, né, desses símbolos. Tem alguns símbolos que são mais comuns de ser encontrados nos sonhos? E assim, dá para dizer o que eles representam? Ou depende, por exemplo, da pessoa? Do contexto. Do contexto. Também, né? Dá para você, por exemplo, dar um exemplo para a gente de alguns símbolos, para quem está aqui nos acompanhando? Acho que seria bastante interessante. É uma ótima pergunta também, porque na psicologia analítica a gente trabalha com 2 níveis de amplificação. Amplificação a gente fala que é pegar uma determinada imagem e enriquecer ela por paralelos. Então, quando, por exemplo, uma pessoa sonha com a imagem de um mar, a gente pergunta para ela o que é que o mar representa para ela, no sentido o que é que vem à cabeça dela quando ela vê a imagem do mar. E aí, ao mesmo tempo que a gente faz isso, o mar, já entrando nessa questão dos símbolos recorrentes, né? O mar e a água é um símbolo comum em sonhos, que para a psicologia analítica é como se fosse um tipo de processo de metaforização do inconsciente que ele se autorrepresenta na imagem do mar. Porque a ideia de inconsciente é a ideia de desconhecido. E o mar é aquela coisa que guarda muitos segredos por trás dele, né? E aí tem essa coisa de que a gente projeta. Se você olhar, por exemplo, a história das expedições marítimas, a série de mitos que foram criados ao redor da observação do mar, envolve justamente essa camada de mistério que a gente percebe que tem muita coisa por baixo. Então, quando o mar, muitas vezes, aparece num sonho, ele aparece como uma representação do inconsciente, né? Mas você tem vários temas que meio que se repetem. É difícil a gente tirar um sentido único, universal. Universal. Talvez, né? A gente faz um negócio que a gente pega o que a pessoa associa e a gente contrapõe com o que seriam as associações da cultura. Então, o que é que os documentos da cultura, e aí produções gerais que dizem respeito ao campo da mitologia, ao campo das religiões, contos de fadas, produções artísticas, filmes, séries, o que na cultura foi produzido ao redor daquela imagem para a gente poder dizer regularmente aquela imagem representa isso. Mas tem alguns temas, por exemplo, casa. Casa é um tema comum em sonhos. E para a psicologia analítica, a casa é um tipo de representação da psique do sujeito, porque é aquele espaço íntimo, pessoal, que eu vou lá e que eu consigo meio que fazer, colocar as coisas do jeito que eu quero. A gente tem um certo poder de agência, né? E aí a casa é um símbolo comum. Tanto é que você vai ter muitos sonhos, por exemplo, de se sentir sua casa ser invadida. É quando conteúdos inconscientes invadem a sua casa. Eu sempre tenho um sonho que se repete muito, que é quando eu sei que eu estou num estado meio vulnerável psicologicamente. Quando a gente está meio tantã, né? Tá bem assim. Todo mundo já esteve, está assim de vez em quando, né? Que é um sonho que coisas entram pela porta dos fundos. Aí eu sei, tem coisas entrando por um ponto que eu não estou conseguindo enxergar, sacando. Que é os fundos. Aí sempre vem esse sonho de coisas entrando pelos fundos. Mas é um exemplo, a casa, o mar, tem temas comuns como que envolvem motivos de exposição, como, por exemplo, ficar nu em espaços públicos, queda, o símbolo da cobra é muito comum. Eu já ia falar, no também. Senso comum falam muito da cobra, né? Eu sonhei com a cobra e já sonhei com dente também, perdendo dente. De que diz respeitar a morte de familiares, né? Tem aquela coisa. Ou seja, vamos com calma também, né, galera? Não é assim, eu vi uma cobra verde. Meu Deus, sei lá, traição, né? Pois é, tem essa coisa, né, de que a gente trabalha muito... O senso comum entende essa coisa do dicionário de sonhos. Você vai no Google, né? Sonhei com cobra, o que significa, né? E lá tem esses sentidos fixos, mas você tem que entender, de fato, o que é que a pessoa associa com aquele elemento. Mas, por exemplo, essas associações são muito distantes, né? Que a cobra... às vezes diz respeito a uma traição que a pessoa vai viver. Se a gente for ver a imagem da cobra, ela é um animal rastejante que está na ordem dos símbolos que a gente chama de quitônicos, que são símbolos subterrâneos da terra, que estão associados aos aspectos do corpo, da materialidade, do instinto.
Então, a cobra, muitas vezes, em sonhos, apresenta esse aspecto de ser um fator instintivo, alguma coisa que está atacando você por uma via inconsciente do corpo. Mas aí, 1000 coisas podem entrar nisso, né? Sim. Nossa, é muito interessante, né? Caramba. A próxima pergunta assim, que a gente tem, eu acho que se liga um pouco com isso também, com essa perspectiva, né, da sociedade em relação aos sonhos. É assim, eu sou músico, eu sou artista, sabe? Eu me lembrei, talvez por alguma projeção, né, por alguma coisa que veio do trecho de Travessia, que foi escrita, né, a canção escrita pelo Milton Nascimento e Fernando Brant. Tem um trechinho que fala assim: já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver. Aí no outro trecho fala assim: meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Por que eu trouxe isso? Assim, nesse sentido de te perguntar, então, qual que é a importância do sonho? Acho que essa é a primeira pergunta, né? E assim, uma perspectiva que eu tenho é que talvez em tempos mais antigos, né, as pessoas valorizavam mais essa experiência do sonho, né? Eu não posso estar errado, sinta-se à vontade, né? Não, você está certo. Né? Eu tenho essa impressão de que em tempos antigos as pessoas tinham uma relação, uma experiência assim, mais um contato mesmo assim maior com essa questão dos sonhos, né? E hoje em dia, talvez pela sociedade mesmo assim, né, de valorar o sujeito, valorar e explorar o sujeito em outras coisas, talvez nem tanto, né? Assim, pela forma como a gente vive, né? Acho que algo talvez fez com que cooperasse, assim, corroborasse para a gente se desconectar um pouco dessa experiência de tentar sentir o sonho, ou sei lá, né? De alguma forma. Então, o que você acha disso tudo, assim, desse negócio que eu falei? Não, faz total sentido isso que você falou, que é uma discussão que a gente tem bastante no campo da psicologia junguiana, que está presente em vários textos do Jung, que é a ideia de um tipo de racionalismo atual que acaba envenenando essa relação com os aspectos irracionais, que seriam esses aspectos imagéticos da ordem da fantasia, que a gente joga na lixeira rapidamente em prol de um processo de adaptação a um tempo ou outro que a gente tem que viver, que é um tempo de produção, de movimento, de aceleração. E para a gente ter uma atenção qualificada para os sonhos, a gente precisa desacelerar. Para um tempo relacionado ao inconsciente, é um tempo mais parado, de contemplação. Essa questão até, tem um autor muito interessante que é o Siddhartha Ribeiro. Ele é um neurocientista brasileiro, ele tem um livro chamado Oráculo da Noite, que é um livro que ele vai defender a ideia de que o sonho é um oráculo probabilístico, que o sonho vai apontar aspectos do psiquismo que vão apontar para o futuro até. Ele vai apontar tendências, coisas que poderiam acontecer. Então tem essa ideia de que o sonho tem um valor. O sonho tem um conteúdo ali que pode enriquecer a consciência. E nas culturas, assim, muitos povos originários têm a noção de que o sonho precisa ser compartilhado. O Jung até fala de alguns exemplos em comunidades africanas que ele vai falar sobre determinados sonhos. Era um consenso da comunidade que eles deveriam ser contados diante de toda a comunidade, porque eles diziam respeito ao destino de todo um povo e não somente a uma pessoa. Que aí o Jung trata essa ideia quando ele faz uma diferenciação entre pequenos sonhos e grandes sonhos. Ele diz, o que acontece? A gente tem os grandes sonhos e a gente não dá mais atenção a isso. Essa voz interior que traz algo para enriquecer a nossa perspectiva, a gente se cala rapidamente. Mas até arrepiei aqui. Desculpa, pode continuar. Mas é uma ideia muito interessante, porque você vai encontrar, por exemplo, muitos paralelos da noção, da importância da interpretação dos sonhos. Você vai ter textos gregos antigos, por exemplo, a obra do Artemidouro, que vai ter toda uma produção sobre a questão da interpretação de sonhos. Você vai ter na Bíblia vários exemplos, né? José, por exemplo, do Egito, foi um grande intérprete de sonhos. E os sonhos que o José interpreta, os sonhos do faraó, né, dizem respeito ao destino do Egito inteiro, né? E você também tem exemplos de sonhos meio que apontam para prognósticos negativos, no exemplo do rei Nabucodonosor, por exemplo. Então tem vários exemplos de processos de revelação que vêm pela via do sonho. A questão é que a gente não escuta mais. O Jung fala até um caso bem interessante, que
quando ele visitou que ele fez várias expedições para a África. E aí ele queria entender, uma coisa super interessante, porque ele queria entender, por contraste, o que era um homem branco europeu. E aí ele falou, eu vou para um povo totalmente diferente do meu, não para estudar esse povo exatamente, mas entender o que é que deu errado aqui na Europa, né? E aí ele vai e faz esse movimento e ele percebe que o sonho e o fator irracional é muito... ele é valorizado em povos originários que têm essa conexão maior com a natureza. Até porque, para a gente, na analítica, inconsciente e natureza são sinônimos. A ideia de inconsciente é igual à ideia de natureza para a gente. Por isso que esses símbolos naturais, como o mar, por exemplo, são símbolos comuns do inconsciente. Uma floresta escura ali, que você não consegue ver o que tem dentro. Mas ele vai falar um exemplo que é interessante, que ele fala de um povo que sonhava e levava os sonhos pro líder, só que começa a ter o processo de colonização britânica e vem um comensário britânico e ele falava o que eles deveriam fazer. E aí esse povo chegava e falava tipo assim, olha, não tem mais sentido a gente falar os nossos sonhos porque fulano de tal já diz o que é que a gente precisa fazer. E o que eles dizem que eles precisam fazer é todo um movimento de colonização, na verdade, para explorar a terra deles, né? Quem faz um negócio muito bacana é o Davi Copenaua, que ele é brasileiro, ele é um indígena Yanomami, eu acho, talvez esteja enganado. Mas ele tem um livro chamado A Queda do Céu, e ele utiliza os sonhos para lidar com os ataques de pessoas que estão num processo de extração de recursos naturais. Ele seguia no sonho como uma atitude de proteção ali do povo dele. Então o sonho tem uma riqueza ali de possibilidades que infelizmente a gente não consegue ver por conta de uma racionalidade muito rígida, congelada mesmo. E quando você comenta, né, dessa racionalidade, eu fiquei pensando, eu trabalho muito essa questão de produtividade, eu venho tentando defender uma produtividade saudável, que a gente precisa ter tempo para pausas, para descanso. Me corrija se eu estiver enganada, isso, né, de pausar, de ter esses momentos, facilita também, então, estar em contato com esse inconsciente e sonhar mais, talvez. Existe sonhar mais, inclusive? Sim, tem. É uma pergunta assim, que me surgiu. É uma boa Existe sonhar pergunta, mais? porque do ponto de vista, assim, por exemplo, neurocientífico, o Siddhartha até comenta, todo mundo sonha. Isso é constante. A outra pergunta que a gente ainda vai, é verdade, né? Mas ele fala isso de que todo mundo sonha, porém, quando a gente tem uma atenção maior a esses aspectos, acaba que a gente coloca mais energia ali. A gente permite que a gente agarre aquela imagem antes que ela fuja e escape. Porque se você tiver um sonho, você acorda de manhã e você fica tipo assim, eu vou lembrar. E poucos minutos depois você esquece totalmente. É impressionante como esquece. Se você não falar, né, não externalizar ou não anotar, a gente acaba esquecendo. Isso ajuda a capturar aquele fenômeno e guardar, né? Mas todo mundo sonha, assim. Acho que a gente pode falar de mais sonhos quando a gente tem um tipo de espaço ali, que a gente consegue um lugar que a gente pare, que a gente sente, que a gente reflita sobre aquilo e anote para poder manter e fixar. A pergunta é bem isso mesmo, que tem gente que fala que não sonha ou que não lembra do sonho. E aí, então, todo mundo sonha, você já falou. Mas tem formas de acessar esse inconsciente, esse conteúdo que foi sonhado mais facilmente? Tem alguma estratégia que a pessoa pode usar? Tem sim. Eu falo até com meus pacientes de uma forma bem prática sobre como é que a gente consegue guardar mais os sonhos. E cada pessoa tem uma forma própria no sentido de registrar, né? Eu falo, acordou de manhã, anota logo ou grava um áudio do sonho. Que aí você pode transcrever depois. Eu faço um recurso que eu uso a digitação por voz no celular até, para já deixar escrito. Às vezes fica uma coisa meio bagunçada, que você acorda meio grog, né? E aí você tenta juntar as coisas e não consegue. Mas anotar na hora é algo muito importante. Você se impressiona com o tanto que você consegue lembrar se você conseguir fazer esse esforço. Mas nessa questão do ritmo acelerado, nem todo mundo tem isso. E você olha, tipo assim, por que eu vou anotar um sonho? Qual a utilidade disso, né? Exato. Davi, essa inclusive é uma pergunta da Andréia. Ela sugeriu, ela falou assim, se os sonhos são imagens ou projeções do inconsciente,
em que sentido eles se aproximam de expressões criativas como arte-terapia ou outros recursos expressivos? Perfeito, ótima pergunta, Andréia. Sabe uma coisa muito interessante que o Jung fala? Que ele diz que a gente está sempre sonhando, a todo momento. Acordado? Uhum. O que acontece é que ele fala lá no... Tem um livro dele chamado Símbolos da Transformação, que ele vai trazer essa tese de que existem duas linhas de pensamento. Ele vai chamar isso nessa época. O pensamento dirigido e o pensamento fantasioso. A gente está sempre fantasiando. Se a gente deixar de prestar atenção um momento, tipo assim, a gente está assistindo uma aula... Eu não sei vocês, eu não consigo passar mais de 1 hora prestando atenção totalmente numa aula. Você começa a viajar. Extremamente focado, você acaba viajando às vezes, né? E aí vem essa produção de imagens que às vezes é meio absurda, sem pé nem cabeça. Você sabe que tem um tipo de fluxo de imagens acontecendo em segundo plano. E aí, o sonho, o que é que o sonho faz? O Jung até explica isso em termos de uma psicologia francesa da época, que é de um autor chamado Pierre Janet, que ele vai falar a ideia de abaixamento do nível mental. Que alguns processos como fadiga, sono, cansaço, né, fadiga, a nossa consciência baixa, isso em termos psicodinâmicos, né? A energia da consciência baixa e essa energia que estava na consciência flui para o inconsciente. E aí isso desperta aquelas imagens que estavam sempre numa efervescência. E aí o que acontece? No sonho, quando a gente está completamente desligado, essas imagens brotam de forma total. Aí o que é que eu acho que é interessante da pergunta da Andréia? Porque se você faz um processo de tentar expressar aquilo num desenho, numa pintura, é como se você capturasse um pequeno recorte desse rio subterrâneo de imagens e colocasse no papel. E aquilo dá uma materialidade para um sonho constante que você tem. E na psicologia analítica, assim, não só na arte-terapia, mas na análise, a produção expressiva, ela é uma ótima ferramenta de poder pegar esses aspectos da fantasia. Porque a fantasia, isso é uma coisa que o Siddhartha Ribeiro toca muito nessa tecla, quando ele vai falar de sonho. O sonho, sendo um oráculo probabilístico, ele te dá novas perspectivas para a sua vida. Então, aquilo que é da ordem da fantasia, do irracional, quando a pessoa consegue fazer uma relação ativa com aquela imagem responde de volta. E ela vai trazer coisas que vão adicionar para a sua vida. E aí é um processo que às vezes é meio assustador até na clínica, quando isso acontece. Estou querendo dormir aqui para poder meu sonho interpretar. Mas o recurso expressivo é uma ótima forma de congelar, colocar numa expressão ali... mais palpável, talvez. Material. O Jung até fala sobre a psicologia do artista, que ele diz que é uma psicologia feminina. Feminina no sentido de que o artista dá luz a um conteúdo. Então, ao momento que a gente coloca aquilo numa tela, num papel, numa produção de algum tipo, a gente faz um parto. Até que tem aquela ideia de... As pessoas falam muitas vezes numa metáfora de de ter um filho, por exemplo, um TCC da vida. Tá aqui. É um filho que você carrega alguns meses. Parei a tese, né? Parei a tese, a dissertação. Então, essa coisa da criatividade tem esse aspecto de que quando a gente coloca no mundo, a gente pariu aquela ideia. Aquela ideia que era só interior, né? Sim, é bem interessante, porque às vezes a gente fala, escuta todo mundo falando, mas não para internalizar, né? Muito legal. E aí, falando de sonhos novamente, recorrentes. O que os sonhos recorrentes, ou, por exemplo, sonhos premonitórios existem, sonhos pesadelos, eles podem nos dizer? Vou te falar de uma experiência pessoal, inclusive, até comentei isso na aula. Tem essa relação com sonhos, não necessariamente que eu consigo entender ele completamente, mas já aconteceu algumas situações, uma específica me marcou muito, que é uma situação com uma grande amiga minha, que eu sonhei uma situação com ela, envolvia um helicóptero, e aí eu acordei e falei, tem alguma coisa acontecendo com ela. Aí mandei mensagem, meu marido até brigou muito comigo, mandei mensagem 5 horas da manhã quando eu acordei. E aí, depois a gente fui descobrir que ela tinha acabado de entrar em trabalho de parto, num parto prematuro. E ninguém sabia. E, assim, eu com ela, particularmente, a gente tem muito essa questão de
eu sonho, ó, vou ligar para ela para ver o que está acontecendo. Né? E às vezes já aconteceu também, por exemplo, eu perdi meu pai pouco antes, né, dele falecer. Eu também tive alguns sonhos que me mostravam que tinha alguma coisa para acontecer. É possível isso ou é alguma coincidência, né? É aí que está a parte legal. É uma coincidência, mas é uma coincidência significativa. Que é o Jung tem um conceito que ele chama de sincronicidade. E quando eu falo coincidência, não diminui o aspecto misterioso, não. É porque, cientificamente, não há uma explicação para algum tipo de processo premonitório tão preciso, né? O que acontece é que, na sincronicidade, o Jung define como uma correspondência entre um evento interno e um evento externo. E acontece uma constelação de um determinado conteúdo, falando em junguianês aqui, não sei se nem vocês estão acompanhando. Tá dando pra sacar. Mas tem a ideia que o Jung fala de que é uma coincidência que se dá não por uma ordem de causa e efeito. Tipo, não foi o seu sonho que causou o parto prematuro. Sim. Ele vai dizer que é uma relação acausal pela via do significado. 2 eventos acontecem ao mesmo tempo e eles falam de um significado em comum. E um evento é interior, o outro é evento exterior. O Jung vai falar que tem uma coisa muito significativa aí, porque vai tocar no campo do processo que a gente chama de conteúdos do inconsciente coletivo e temas arquetípicos. Tanto é que sincronicidade costuma acontecer com esses eventos de nascimento, morte. A gente fala muito... a gente fala muito de... Porque o Jung fala que é o arquétipo, a imagem arquetípica, são os grandes temas da humanidade. A morte, o nascimento, o amor, as grandes questões que nos levam à via da sobrevivência, a fome, o sexo, tudo isso são grandes questões. E a sincronicidade costuma estar envolvido com isso. E os sonhos, assim, um dos grandes... uma das grandes ideias que tem do sonho desde o início é essa noção de que ele é uma revelação de uma sabedoria superior, né? Então, assim, acontece isso, é super estranho, acontece muito na clínica também, e costuma ser em movimentos significativos. Só rapidinho falando sobre sincronicidade, tem um exemplo que é bem interessante, que é um exemplo clínico, que acontece algo assim, né? Que é uma paciente do Jung, que era super racional, super intelectual, nada entrava ali no campo irracional, que ela foi falar de um sonho que ela teve com um escaravelho. Aí o que acontece? Eles estão lá numa clínica na Suíça, aí bate um barulho assim no vidro e ele vê que tem um inseto no vidro. Aí ele abre o vidro e ele vê que tem um besouro que seria o mais próximo possível do escaravelho que poderia ter lá. E aí o que é que ele faz? Ele só pega, coloca aqui, aí joga assim para a paciente e fala: aqui está o seu escaravelho. E aquilo quebra totalmente a corrente racional da paciente, porque ela é tão intelectualizada, ela não conseguiu pegar aquela experiência e enquadrar dentro de toda a organização intelectual dela. Quebrou totalmente ali e, depois disso, ela começou a dar atenção a esses fenômenos irracionais, e isso a partir de uma sincronicidade. E tem muito isso que é uma sincronicidade, que é um sonho que ela tem que corresponde a algo que acontece, né? Então tem muito isso na questão dos sonhos, mas é um terreno bem misterioso. A gente não dá uma explicação, mas a gente organiza cientificamente a partir da ideia de sincronicidade. Legal demais. E aqui, quais são os desafios e as surpresas mais comuns nesse processo de escutar os sonhos dos pacientes? Teve algum sonho, você já falou de alguns, né? Alguns exemplos, mas teve algum sonho, por exemplo, de algum paciente ou algum seu também que te marcou? É uma ótima colocação, pergunta, né? Sobre desafios, para mim, o grande desafio é fazer a pessoa... permitir que a pessoa entenda que o sonho tem um valor. Porque a gente, desde o início, coloca que o sonho... acho que o máximo do valor que um sonho pode ter, por exemplo, é prever uma gravidez. É muito senso comum, né? Essas essa coisas, também, né? Ou então jogar no jogo do bicho. Esse também. E aí, às vezes, vem assim, um paciente vem na clínica, ele não tem algum contato anterior com psicologia analítica ou psicanálise, toma um susto, porque eu sempre deixo pro final da sessão, quando eu coloco, primeira sessão, por exemplo, né? Eu coloco todas as questões de contrato, né? Que a gente faz no processo final, como é que vai acontecer, recorrência, pagamento, etc. Aí, como é que funciona o processo, eu só jogo no final,
Eu trabalho com sonhos. E é muito comum o estranhamento. As pessoas são pegas desprevenidas, elas ficam, nossa. E as reações são bem diferentes. Tem pessoas que ficam, nossa, não imaginava isso. Tem pessoas que falam, eu não sonho. E tem pessoas que falam, tipo assim, nossa, eu tenho muito interesse em sonhos. Então vai variar muito, mas a dificuldade maior, eu acho, é que o Jung fala uma coisa bem interessante. Que ele fala que para cada pessoa a gente cria um método. Então, acho que até para a questão dos sonhos, a gente tem um método geral, que a gente chama método de amplificação, mas a gente tem uma coisa que é muito individualizada na forma como cada pessoa entra em contato com seus sonhos. Tem gente que vai conseguir entrar com contato muito pela uma via intelectual, tem gente que vai muito pela via emocional, sobre como aquelas imagens tocam aquilo de forma primária. Tem pessoas que vão pela parte mais sensórias, cheiros, imagens que ficaram vívidas, cores. E tem pessoas que ficam deslumbradas pelo caráter fantástico das imagens, né? Então, cada pessoa tem uma forma própria de entrar em contato com os sonhos também, que está relacionado até com a teoria do Jung dos tipos psicológicos e tal. Mas é um desafio isso. E sobre sonhos que marcaram, para mim sempre é um momento interessante quando um paciente sonha comigo, né? Com o analista. É comum? Acontece? Acontece de vez em quando. Eu tava aqui me vigiando. Olha, eu fiz isso, o que ele vai pensar, né? Pois é, porque tem no momento em que um paciente traz um sonho que tem você como analista, psicólogo lá, é uma imagem do inconsciente sobre a relação de vocês, né? Então, é muito bom dar atenção a isso, porque aquilo diz respeito a uma dinâmica da ordem da transferência, né? Tem um exemplo muito bacana do Jung, que toca nisso, que ele fala de uma paciente que ele meio que desprezava, e ele percebia isso, que ele colocava ela para baixo, assim, de forma inconsciente, mas ele ficava percebendo que ele inferiorizava ela. E aí ele tem um sonho que ela está no alto de uma montanha, aí no alto da montanha tem um castelo, aí no alto do castelo tem um trono, e ela está sentada no trono, e ele tem que levantar a cabeça bem alto para poder olhar ela, e ele acorda até com um torcicolo. Aí ele percebe, nossa, o que é que o sonho está querendo dizer? Aí ele toma um susto e diz, tipo assim, né, eu coloco muito ela para baixo. E o sonho estava colocando ela para cima para dizer, olha o que é que você deveria fazer. Aí o que é que ele faz? Ele leva o sonho para o paciente e fala, não, eu tive esse sonho aqui, e eu acho que é por isso que a análise deles não estava andando na época, aliás. E aí ele conta esse sonho e começa a andar depois disso. Por conta de ele compartilhar esse sonho de transferência. Eu acho sonhos de transferência muito interessante sempre. E tem um exemplo pessoal para mim que é muito significativo sempre quando o meu avô materno aparece num sonho para mim. Que ele sempre eu não tive nenhuma relação muito próxima com ele, mas quando ele aparece num sonho, é sempre num sentido de me guiar para um lugar ou lidar com alguma insegurança que eu tenho. Eu, no início da vida adulta, eu tenho um pânico, até hoje, eu tenho um pânico enorme de burocracia. Burocracia é meu tendão de Aquiles. Nossa. Aí eu lembro de um dos poucos sonhos que apareceu meu avô, e meu avô é uma figura que sempre é muito vívida quando aparece um sonho. Era um sonho em que eu tava pegando um monte de papel, assim, de conta, de não sei o quê, Aquele caos. Da burocracia, né? E eu nervosíssimo pra levar os negócios. E aí meu avô chegava, tipo assim, só precisa levar a identidade. Aí eu fiquei totalmente desmontado ali, eu acordei, eu fiquei, é verdade, né? As coisas são mais simples do que eu coloco ali o problema, né? Então, pra mim, pelo menos, tem esse símbolo recorrente, que eu sempre falo, que é quando meu avô me visita, né? Então, mas é interessante acompanhar sonhos em série, que a gente vai vendo quais os símbolos que se repetem para cada pessoa também. Cada pessoa tem um tipo de arcabouço de imagens internas, de personagens interiores que estão ali, aparecem e estão retornando. Isso só é possível se a gente consegue manter um fluxo de anotar esse material, contrapor. E aí a gente consegue ver os processos de transformação e metamorfose dessas imagens, que acompanham o processo da vida, porque a vida não para, né? Da mesma forma que uma vida não para, né? A dinâmica dos sonhos acompanha também. Bonito. Vontade de ficar aqui mais 3 horas com você, velho. Eu tô querendo fazer a terapia.
Davi, a gente lançou, né? A gente, todo episódio, a gente lança a pergunta lá no Instagram. Inclusive, vocês participem. Obrigado quem participou. É um quadro chamado Vozes Pop, onde quem está assistindo pode fazer pergunta, né, para o convidado. E aí a Solange mandou a seguinte pergunta para a gente. Quando a gente sonha, aí acorda, aí depois volta a dormir, e continua o sonho de onde parou. Na verdade, a gente está sonhando ou a gente está fantasiando, criando uma história? É uma boa pergunta, sim. Ela falou que isso sempre acontece com ela. Isso já aconteceu comigo também. E acontece muito quando você acorda rapidamente e volta a dormir logo. Então é como se você não tivesse se destacado totalmente daquela imagem, porque você ainda está meio inconsciente. E você volta logo depois, né? Mas tem uma coisa muito interessante que é todo sonho é uma continuação de um sonho anterior, por mais absurdo que isso possa parecer. Porque é um fluxo de imagens que ficam se modificando. E quando você junta eles em série... Deu uma bugada aí. Deu. Quando você junta eles em série, você percebe que tem um tipo de... imagem, processos que estão se repetindo. Por exemplo, na época da graduação eu era bem neurótico, como costuma ser alguém que acabou de sair do ensino médio. E aí eu tinha vários sonhos em que cachorros me perseguiam, cachorros de toda ordem e tipo, desde os mais fofinhos até os mais assustadores. Sério? Tá rindo, né, coitado? Ele passa por um caos rindo. Imaginei a Bel correndo atrás porque eu imaginei o cachorrinho bem pequenininho. E eu morri de medo. E aí tem um sonho em que é até difícil seguir. Esses vários cachorros, eles vão se modificando e tem um determinado momento que aparece um lobisomem. E é o que acontece. Esse complexo que se personifica na imagem do cachorro me possuiu. E aí, no meu auge da neurose, eu abrindo aqui o jogo da forma simbólica, né? Pelo menos, mas eu tô dando exemplos concretos, falar, né? No auge daquele processo neurótico que eu tava vivendo, eu fui tomado pelo conteúdo cachorro. E aquilo era um lobisomem. E aí você, tipo assim, se você não acompanha os vários sonhos que tem um cachorrinho, você não consegue entender que tem uma história que está sendo contada ali. E tem processos que são muito sutis também, porque junto com essa ideia do cachorro, tinha uma imagem de uma lua que aparecia sempre também, nas fantasias dos sonhos, que, obviamente, conduz à questão do lobisomem, né? E quando essa lua some, ela se transforma num sonho posterior, num vestido prateado de uma amiga minha. E aí a imagem do sonho da lua muda. E aí, tipo assim, você pergunta, o que é que tem a ver a imagem da lua com o vestido prateado? A prata, na alquimia, é muito associada à lua, simbolicamente. Ela é um metal lunar, tem toda essa relação para se proteger de lobisomem, né? Fica a dica aí. Colocar... pratas, tipo, balas de prata, cola de prata. Então tem uma correspondência simbólica que é muito sutil, às vezes. E aí é bacana essa pergunta dela, porque... você consegue ver uma continuidade, mas se você refletir e acompanhar seu sonho, você vê que tem uma história que, por mais absurdo que pareça, sem pé nem cabeça... tem elementos ali que estão, de certa forma... tem um fiere que acompanha aquelas imagens. Quando você fala que o sonho ele tem uma continuidade, você está falando, por exemplo, dormir. Comecei a sonhar que acontece muito isso. Estou aqui em Viçosa, aí do nada eu já estou lá no Rio de Janeiro, aí mudou tudo, eu estou lá na casa da minha avó. Nesse sentido, por exemplo, hoje tem um sonho, amanhã tem um outro sonho. Porque eu fiquei na dúvida de qual seria essa continuidade. É uma continuidade que a gente pode dizer que é uma continuidade simbólica. Que às vezes, no ponto de vista racional, não faz sentido a gente estar nesses dois lugares ao mesmo tempo, a gente habitar várias formas diferentes, mas tem uma espécie de progressão ali na imagem que acontece quando você vê os símbolos recorrentes. Aí você consegue. Eu lembro de um caso, não é de sonho, mas de um atendimento que eu fiz de uma criança no estágio 1, que a gente fez com desenho. Foi um caso bem interessante, aliás, porque todo o atendimento tinha essa mesma figura que aparecia nos desenhos, apesar de as histórias mudarem, que era um menino. E aí, quando a gente viu no final de todo o processo, era a grande saga desse menino. E olha o que acontece. Ele é amaldiçoado por uma bruxa que transforma ele num papagaio. Ele tem o coração dele roubado e colocado num cofre. Depois ele morre e ele é ressuscitado
por duas figuras num plano superior que reconstroem ele. Ele volta à vida cotidiana e se casa no final. E aí tudo isso acompanha, aliás, o sintoma dessa paciente, que era uma criança de 8 anos, que ela tinha vários processos de... Era um caso bem difícil, assim, porque ela tinha um fator psicossomático muito forte, que ela ficava enjoada, e ela tinha um medo irracional enorme da chuva, que sumiu depois desses atendimentos, porque a cena em que o menino é ressuscitado é num cemitério que está chovendo bastante e Deus aparece para o menino. E quando você vê que essa continuidade envolve o processo de uma imagem que está num plano muito extremo, que é despotencializada. Começa com essa criança fantástica que é amaldiçoada e termina num casamento, como se fosse uma história de novela mesmo, o final. E aí tem essa coisa. Final feliz, né? Ela chama até... Ela deu o título de O Casamento Feliz no que final. bonitinho. Mas é um exemplo de... São imagens muito diferentes, o casamento do final para o menino amaldiçoado, mas tem um fator que você consegue identificar que constrói uma continuidade. Um bom exemplo para pegar essa noção de continuidade está nos livros Imagens do Inconsciente e Mundo das Imagens, da Anísio da Silveira. São as duas grandes obras da Anísio e ela vai estudar imagens em série. E ela vai trabalhar sobre essa ideia mesmo, de que há uma continuidade, apesar das imagens se modificarem, há uma continuidade ali. O Jung, quando ele vai falar do conceito de energia, que ele chama de libido também, a partir do Freud, né? Ele diz que o sonho muda, mas a libido atravessa. A energia está atravessando aquelas imagens e utilizando elas como canais de movimentação do processo inconsciente. Ô, Davi, a gente está chegando ao final, né? E aí, assim... vai, Sabrina! E de verdade, assim, nossa, foi tão enriquecedor, né? Assim, a forma como você compartilha também, dá pra ver seu olho, às vezes, até brilhando, assim, vai contagiando a gente fica assim... A gente tem certeza, né, que vocês que acompanharam, né, que estão aí assistindo... também sentiram um pouco isso, né? Obrigado pelas dicas também, né? Várias dicas, né? E... Desde sonhos até lidar com lobisomem, né? Essa aí do lobisomem eu vou anotar. E assim, eu acho que você deu também dicas práticas já também, no sentido de anotar os sonhos, né? Coisas assim que podem facilitar para um analista, né? Para a pessoa tentar compreender um pouco mais essa relação, acho que até né? quem não está num processo pode se beneficiar muito com esse movimento de anotar, porque o Jung até fala, tem sonhos que não precisam ser interpretados. Você tem um sonho e ele é o efeito por si só. E às vezes anotar esse sonho, sentar nele e refletir sobre as imagens já é um grande passo. Não chega no nível de uma análise dentro de um processo analítico, mas já é uma coisa bem interessante. E compartilhar esses sonhos é bacana também. Eu é uma coisa que demais. Quando eu lembro, coitado do meu marido, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo... Tem alguns sonhos que eu não compartilho, não. Não, eu geralmente, quando eu acordo, eu já vou falando. Tipo, não, sonhei isso, sonhei... Porque se eu não falar naquele momento, eu sei que eu vou esquecer. Então, geralmente, eu já acordo e falo, coitado. Ele é um repositório ali. E é bom que ele lembra mais do que eu, que depois eu já esqueci o que eu falei, ele ainda lembra. Que pena que está acabando, viu? Foi realmente, nossa, muito legal. Para mim, por exemplo, abriu um leque assim de oportunidade de vontade, procurar mais também, de conhecer melhor. E aí eu queria que você deixasse aqui também onde as pessoas te encontram, né? Se você faz atendimento online, se é presencial, se você tem um espaço, seu Instagram, a hora de você divulgar aqui também, ó, pessoal, vai lá, siga o Davi, é o seu momento aí. Obrigada. Importante, né? Coisa que eu comentei com vocês, né? Infelizmente ou felizmente, eu não sei, né? Acho que mais infelizmente, pela questão de trabalho acumulado, né? A gente tem que fazer marketing ao mesmo tempo que a gente faz fazer a burocracia, né? A burocracia tá lá tem também. Tem que reunir os papéis ali. Mas eu atendo de forma online e presencial em Juiz de Fora. Eu tenho um grupo de estudos que eu mantenho ele já há quase 2 anos, que é o Centelha. A gente lê as obras do Jung parágrafo por parágrafo. E aí, tipo assim, é uma leitura bem detida, porque é um texto bem complexo. E aí a gente faz esse movimento. E eu tenho também um grupo de supervisão, eu supervisiono. E podem me encontrar no Instagram, davidlira.pc.
Aí eu falo muito sobre psicologia analítica, eu fico lá fazendo unboxing de livro que eu recebo também. Massa. Bom, gente, também curta a gente, né? Curta a gente aí, o Psipop, compartilhe com o pessoal, né, Nath? Sim. E se você curtiu esse episódio, manda pra quem você conhece, manda pra todo mundo, pra quem acha que, né, Davi? Manda pra todo mundo que sonha. Manda pra todo mundo que sonha. Aí, fica a Uma dica. boa. Já que todo mundo sonha. É verdade. Manda pra aquela pessoa que acha que sonhar com cobra verde Acho que vai ser legal. Foi uma experiência muito boa. Muito obrigada de novo. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Psipop!